Hoje, o canal traz o segundo vídeo da saga Os 66 Livros da Bíblia, o livro de Êxodo. Se liga na história e se inscreva no canal. Clica aqui embaixo, ativa o sininho e vem com a gente. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais poderosas da civilização ocidental. A jornada épica do livro do Êxodo é uma história que, sério, moldou o mundo como a gente conhece. Fala de opressão, de libertação e do nascimento de uma nação forjada, literalmente, no fogo. E é exatamente essa a pergunta central, né? Como é que uma nação nasce das correntes? Como um povo escravizado vira uma nação? A gente vai ver que não é só sobre fugir, mas sobre o que é necessário, o que custa para construir uma identidade, um propósito a partir do puro sofrimento. Bom, vamos lá então. A história não começa com festa não, muito pelo contrário. Começa assim, no fundo do poço. Os israelitas, sabe, os descendentes de Jacó, eles são escravos. Escravos de um dos maiores impérios da época, o Egito. Acontece que as coisas mudaram e mudaram drasticamente. A memória de José, aquele que um dia salvou o Egito, meio que se apagou. Chega um novo faraó que olha para aquele povo, os israelitas, crescendo em número e não vê uma bênção. Ele vê uma ameaça. E o medo dele vira uma política de escravidão brutal. E é difícil até de imaginar a profundidade desse sofrimento. A gente não está falando de, alguns anos. São 400 anos. Pensa só nisso. 400 anos. São gerações e mais gerações que nasceram, viveram e morreram conhecendo uma única realidade. Trabalho forçado debaixo daquele sol do Egito. Liberdade? Isso era tipo uma lenda antiga. É bem aí, no meio desse desespero todo, que algo acontece. Uma intervenção. Mas não é um exército, não é uma rebelião, não. A ajuda vem de um jeito totalmente inesperado. Através de um herói improvável, um cara chamado Moisés, e de um encontro que vai virar a chave de tudo. E a história do Moisés é fascinante, né? É uma jornada cheia de paradoxos. Ele nasceu hebreu, mas foi criado como egípcio. Era um príncipe que virou pastor, um fugitivo. É quase como se a vida inteira dele fosse uma preparação para essa missão, sabe? Para ser a ponte entre esses dois mundos. Mesmo que ele não fizesse a menor ideia disso. Então imagina a cena. O Moisés, cheio de dúvidas, no meio do deserto, diante de um arbusto que pega fogo, mas não vira cinza. E é ali que ele recebe a missão dele. E olha, não é um pedido, é uma ordem divina. A promessa não é que vai ser fácil, longe disso. Mas é uma promessa de companhia divina e, no fim das contas, de um destino. E é agora que a coisa pega fogo de verdade. A gente entra na fase do confronto direto. Moisés, aquele pastor fugitivo, volta para o Egito. Para quê? Para ficar cara a cara com o homem mais poderoso do mundo, o faraó, com uma exigência que soa impossível. Deixa o meu povo ir. O que vem a seguir não é só uma sequência de desastres aleatórios, não. As 10 pragas são, na verdade, um ataque super estratégico e que vai escalando. Um ataque a tudo que o Egito tinha de mais valioso: a economia, a comida, a saúde e, o mais importante, os seus deuses. Cada praga é uma demonstração de poder, feita para desmontar a autoridade do faraó. E esse confronto chega num clímax terrível, com a 10ª praga. E é impressionante como a mesma noite pode ter dois significados tão opostos. Para os egípcios, é uma noite de luto, de uma dor que a gente nem consegue imaginar. Já para os israelitas, protegidos pelo sangue do Cordeiro, é a noite da libertação. É o momento em que séculos de escravidão acabam numa fuga desesperada rumo ao deserto. Esse é o grande finale da libertação física. Pensa na cena. Eles estão encurralados. De um lado, o exército do faraó vindo com tudo. Do outro, o mar. Fim da linha, certo? Errado. O impossível acontece. A travessia do Mar Vermelho não é só uma fuga. É o carimbo, o selo da liberdade deles. É a quebra final e dramática do poder que o Egito tinha sobre eles. Só que sair do Egito era só o começo. Porque uma coisa é estar livre de alguma coisa, da escravidão. Outra, bem diferente, é ser livre para alguma coisa. E a jornada no deserto vira o verdadeiro teste. A grande pergunta agora é: como transformar essa massa de gente, de refugiados traumatizados, em um povo de verdade com um propósito? E é aqui que a gente vê a tensão principal dessa parte da história. Ser livre dá medo. É assustador. A cada dificuldade, fome, sede, o medo do desconhecido, o povo reclama.
Chegam a sentir falta da segurança da escravidão, acredita? E a cada reclamação vem uma provisão milagrosa. É como se fosse uma lição para ensiná-los a confiar em algo maior. E tudo isso, toda essa jornada, nos leva para o coração da história, o verdadeiro ponto de virada. Acontece lá, no pé do Monte Sinai. É ali que aquela multidão de ex-escravos vai receber a base, a estrutura para se tornar finalmente uma nação. 10. Só isso. Um número simples, mas que representa um dos códigos de lei, de moral, mais influentes de toda a história da humanidade. Os 10 Mandamentos. E o ponto principal aqui é o seguinte: isso não é só uma lista de pode e não pode. É um projeto, uma planta baixa para uma sociedade totalmente nova. Estabelece como se relacionar com o divino e como se relacionar uns com os outros. Cria uma base de justiça, de comunidade, que vai definir a identidade desse povo para sempre. É aqui que a transformação se completa. Sabe, a fuga do Egito foi o grande evento, o espetáculo. Mas é essa aliança, feita lá no Sinai, que dá um propósito, que dá uma forma para essa liberdade. Eles deixam de ser só um bando de fugitivos e se tornam um povo, com uma lei, uma aliança e um destino em comum. Para terminar, a gente precisa se perguntar, por que essa história, tão antiga, continua tão viva? Por que o Êxodo ainda mexe tanto com a gente? Atravessa séculos e culturas muito além do povo que a viveu originalmente. O legado é gigantesco. Para o judaísmo, é a história, a base de tudo. No cristianismo, é uma prévia da redenção. E se a gente olhar para a história do mundo, para movimentos políticos, da Revolução Americana até a luta pelos direitos civis com Martin Luther King Jr., a história do Êxodo se tornou o grande modelo, o símbolo universal da jornada da opressão até a liberdade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. A narrativa do Êxodo é sobre um fato histórico? Sim, claro, mas é muito mais. É uma história que não tem tempo, que fala sobre a condição humana, sobre a luta contra a tirania e sobre a jornada, que é sempre difícil, de construir uma sociedade mais justa. A pergunta que fica é, onde é que a gente ouve os ecos dessa história tão antiga no nosso mundo hoje?